Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Qual é a sua parte no ministério de Jesus? O que você está fazendo na igreja de Jesus? Pelo menos você tem um dom, pelo menos você tem uma habilidade. Quando a gente está num time de futebol, tem o atacante, tem o zagueiro, tem... O que mais? Os caras que gostam de futebol, além do... Tem um goleiro. Imagina ter um time de futebol e não ter um goleiro, uma defesa. Tem mais o centro-esquerda, meio de campo. O time está montado, eles treinam. E tem o juiz que julga os jogadores. Porque no time tem... E tem a bola, né, Douglas? Esquecemos da bola de novo. Precisamos da bola, porque senão não tem time, porque senão não tem jogo, o pessoal está correndo atrás da bola. Quando a gente fala que nós somos parte do time de Jesus, como é que os irmãos se vê? Você está jogando ou você está no time reserva? Você está no banco reserva? Consegue pensar onde você está no time de Jesus? Você que está jogando, qual é a sua atuação? O técnico te escalou para alguma posição? Você está na posição que Jesus quer que você esteja? Ou você ainda talvez esteja se descobrindo? Senhor, eu sei que eu sou do time de Jesus, eu conheço o meu técnico, eu conheço o manual, mas eu não estou conseguindo me encontrar ainda. Então, é para você que também eu gostaria de falar, e mesmo você que está atuando, está no time de Jesus, você está servindo a Ele com seus dons? Na semana passada, quando iniciamos, nós falamos sobre o dom do serviço. Então, do fruto do Espírito era o dom do serviço, que é manifesto no dom da misericórdia, no dom também da hospitalidade, no dom do discernimento. E a gente discorreu sobre isso, sobre o serviço da diaconia, sobre a administração daquilo que Deus nos confiou e aquilo que a gente devolve para Ele, sobre a generosidade e também sobre o dom da fé. E nós vamos falar hoje sobre o dom de falar, que são aqueles de nós que exercem o ministério, não apenas com as nossas ações da diaconia, do serviço, mas também com as nossas palavras. Quantos aqui falam? Quantos aqui têm boca e falam? Todos nós, né? Então, é para você que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite mais uma vez. Eu espero que, assim como Ele falou comigo, Ele fale de modo mais profundo também nessa noite ao teu coração. Você tem usado as suas palavras, você tem usado ela para a glória de Deus. Você sente que as suas palavras emanam a própria fala de Jesus. Você sente que das suas palavras, elas saem palavras de edificação, de bênção, para curar feridas, para edificar, para encorajar pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que produz edificação. Então, esse dom da espiritualidade, talvez você não seja bom, ou não seja a posição principal sua no time de Jesus, mas certamente você precisa, todo jogador precisa usar a fala, todo jogador precisa usar a fala. E quando a gente usa a nossa fala, a gente pode abençoar, ou a gente também pode amaldiçoar, a gente pode edificar, ou a gente pode destruir. Como nós, como parte do time de Jesus, jogando no time de Jesus, na posição onde nós estamos, temos nos comunicado com as pessoas. Irmãos, nós estamos aprendendo o tempo todo e nós também podemos ensinar. Ninguém é inculto que não tenha nada para ensinar para alguém. O que Jesus vai dizer lá em Mateus 28, 19, o versículo da grande comissão? Ele vai dizer o seguinte: portanto, vão... Ed, se tu conseguir projetar, eu agradeço, Eduardo. Mateus 28, versículo 19. Portanto, olha o imperativo. Então, portanto, vão, não é fiquem, é ir.
movimento. Portanto, vão, é uma ordem. E a ordem de Jesus, ela precisa ser levada a sério, não é opcional ficarmos. Por isso que igreja não é um ajuntamento apenas de pessoas no espaço físico. Igreja é sair, é ir em direção àquilo que está do lado de fora. Então, a gente precisa ter prontidão para ir. Enquanto a gente vai indo, a gente vai fazendo discípulos de todas as nações, começando na nossa Jerusalém, na nossa Joinville, na nossa Santa Catarina, no Brasil, no mundo, batizando-os. Você já batizou alguém esse ano? Você já batizou alguém na sua caminhada com Deus? Batizando. Jesus falou, fazer discípulo. Como é que você faz discípulo? Batizando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o outro versículo 20 vai dizer, ensinando-os. Então, o dom espiritual que nós vamos falar nessa noite é descobrindo o seu dom espiritual de ensino, a sua fala, a sua comunicação. Ensinando-os. Ensinando o quê? A obedecer. Obedecer o quê? Tudo, não é algumas coisas. Ensinar a obedecer, a guardar tudo o que o Senhor ordenou. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa daquele que não falha. Ensinando. Jesus não está falando aqui, meus irmãos, para um grupo seleto de discípulos. Ele está falando para todos os seus discípulos, que eles foram chamados para ensinar aquilo que eles aprenderam em Cristo Jesus. Você tem ensinado alguém aquilo que você aprendeu em Cristo Jesus? Ou você está muito ocupado que não consegue encontrar tempo para ensinar alguém? Seus filhos, seu cônjuge, seu vizinho, seu familiar, seu discípulo, alguém do seu trabalho. Como nós temos levado a sério aquilo que Jesus nos ordenou? E a gente precisa reexaminar esse versículo da grande comissão, a fim de que nós possamos reorganizar a nossa agenda, redirecionar o trajeto pelo qual nós estamos trilhando o caminho da nossa peregrinação cristã. Jesus está falando para todos os seus seguidores, não apenas para alguns deles, ensinando, demonstrando. É um processo contínuo do grego, enquanto você vai fazendo, você vai progredindo naquilo. Não é apenas um ato, mas é algo contínuo, é ensinar, é instruir, se movimentar. Envolve tanto a pregação, quanto envolve o evangelismo, quanto envolve outros dons. Então o ensino é para todo cristão. Todo cristão, ide, façam discípulos, ensine tudo aquilo que eu ensinei para vocês, reproduzam isso, seja na sua vocação, na pregação, seja no evangelismo, seja fazendo misericórdia, seja sendo generoso, seja sendo hospitaleiro, seja ministrando com fé, seja usando discernimento, seja na administração, vocês precisam ensinar as pessoas. E a gente ensina não é só com palavras, a gente ensina com exemplo, a gente ensina com testemunho, a gente ensina de várias formas. Então, existe o ensino, o dom do ensino daquele que fala, mas existe o dom do ensino daquele que serve, daquele que testemunha, daquele que exerce misericórdia. Então, o Espírito Santo, ele aproveita todas as habilidades, todas as capacitações naturais e sobrenaturais que ele dá a nós. Ele quer nos usar para o louvor da sua glória. E a grande comissão não pode ser transformada na grande omissão. Embora a igreja não negue isso em suas doutrinas, cuja prática pode destoar da realidade muitas vezes. Por isso nós precisamos, repito, reexaminar esse versículo à luz dos dons que o Espírito nos concede para discernir a nossa vida cristã. E existe pelo menos 8 dons diferentes na área do ensino. Eu acredito, não vou falar os 8 nessa noite, mas um deles é o dom do apostolado.
1 Coríntios 12, 8 diz, Efésios 4, 11, diz que a uns o Espírito deu dons às pessoas, e para uns ele escolheu para serem seus apóstolos, e outros para ser profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Dom apostólico. Olha o nosso tema do versículo de Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos. O que quer dizer esse dom espiritual do ensino para aquele que está na posição do apostolado? São aqueles que recebem do Espírito Santo uma capacitação daquilo que nós chamamos os dons de ofícios da igreja. Os diáconos, os pastores, os missionários, aqueles que são plantadores de igreja, treinadores de líderes, e vamos puxar para a nossa comunidade de fé, o conselho da igreja, os mobilizadores. Esses são colocados como autoridades de Deus para exercer liderança na vida de pessoas, das suas ovelhas. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos no cumprimento de cada vocação. Está lá em Efésios, capítulo 4. Então, os dons, eles são essa capacidade que Deus nos dá de sermos úteis com as habilidades que Ele nos deu para o serviço do seu reino. O apostolado, meus irmãos, é a gente não esquecer que tem uma diretriz, que tem um caminho, que tem um manual, que tem um legado, que nós não começamos do zero, nós começamos da onde alguém parou. Ou ainda esse dom pode ser aqueles que têm profundamente compaixão e preocupação pelos líderes, por aqueles que exercem liderança, o ministério, seja missionário, seja pastoral. Existem pastores e pessoas que amam servir com um dom apostólico, amam pastores, amam missionários, oram por eles, investem na vida dessas pessoas. Assim como os pastores cuidam das igrejas, os pastores precisam ser cuidados. E um dos dons apostólicos tem a ver com aquele que cuida como um pai, como uma mãe, daqueles que são enviados pela igreja. Existem aqueles que o Espírito levanta como intercessores, como mantenedores. Então, nós precisamos pensar nesse dom apostólico como a essência daqueles que vão em nome do Senhor. Apóstolo significa enviados. Então, existe tanto aqueles que vão, quanto aqueles que enviam. E esses são aqueles que têm um dom espiritual do apostolado. E Paulo fala ainda aos Efésios que outros são profetas. De tempo em tempo a igreja esfria, ela se afasta dos ensinos apostólicos, e Deus levanta profetas em cada geração, e em cada período da história. Há uma visitação do Espírito Santo que nós conhecemos como avivamentos. Esses avivamentos podem ser locais, podem ser nacionais, podem ser globais, e o Espírito Santo já se manifestou de forma muito intensa em vários avivamentos lindos que aconteceu ao longo da história, de um povo que orava. O avivamento na Inglaterra aconteceu fruto da reunião de oração de 6 jovens que se indignou contra toda a corrupção, toda a promiscuidade que acontecia na cidade de Londres, e esses jovens começaram a orar e Deus se moveu grandemente. Ou como um grupo de igrejas lá no interior de Gales, quando um grupo de igrejas começou a orar, inconformada pela frieza do país de Gales, que haviam se distanciado do Senhor. Então, Deus levanta seus profetas para repreender a sua igreja, para exortar a sua igreja, quando ela se desvia do caminho apostólico. O outro dom que nós percebemos nesse texto, Romanos 12, 7, diz: se alguém tem um dom de servir, sirva com dedicação. Não sirva do seu jeito ou de qualquer jeito, sirva com dedicação. Se for mestre, que ensine bem. Deus estabeleceu para a sua igreja, 1 Coríntios 12, 28, apóstolos, profetas,
mestres. E essa é a capacidade, meus irmãos, desse dom do ensino, de compreender do Espírito e comunicar as verdades bíblicas de forma clara, relevante, para que haja compreensão e aplicação. Lembra do Abdala? Acho que ele bebeu aquela jarra toda de água, né? Que benção, né? A vida daquele missionário. Pena que a história é muito grande, né, para resumir em pouco tempo. Ele chegou bem, mandou um abraço para os irmãos, se sentiu muito acolhido e bem entre nós. A pastora Tânia que ficou nervosa, né? Porque ele chegou com uma história de que chegou na casa de uma senhora e ele não mente. Ele chegou lá contando a história de que a senhora fez a comida e quem fez a comida perguntou: a comida está boa? E tinha 8 missionários ou mais na mesa, e ele ficou quieto. E aí o missionário cutucou ele assim: você fica quieto. Eu falei: não, se ela perguntar de novo. Aí, de novo, a comida está boa, e falou para ele: Abdala, a comida está boa. E aí ele falou: olha, sua comida está horrorosa, péssima. Por isso que eu não vou colocar mais uma colherada na minha boca. Eu não ia falar nada, mas a senhora insistiu tanto que eu falasse, então eu vou falar a verdade. Sua comida está horrorosa. Eu não posso mentir. E aí depois ela abraçou ele e falou: eu sei que está horrorosa, eu não fiz uma boa comida, vocês me desculpem. E aí ganhou. Falei: pois é, imagina se eu minto só para agradar essa mulher e depois eu vou dar o meu testemunho. E falei: esse cara é um mentiroso, eu sei que a minha comida estava ruim e ele ficou elogiando que ela estava boa. Que tipo de credibilidade eu teria de falar um testemunho tão difícil como é o meu? Ninguém acreditava. Falei: esse missionário está inventando essas coisas. E aí o cheirinho, aí ele falou: ele ficou hospedado no Silvio e na Tânia, né? Almoçaram. Eu falei: esse cheirinho dessa comida tá bom. O cheiro tá bom, irmão. Não sei se a comida vai estar boa, mas o cheiro tá bom. Aí foi a hora da aprovação. Aí ficou naquela tensão. Pergunta ou não pergunta se a comida estava boa? Mas ele falou: olha, sua comida está excelente, boa. E aqui também ele elogiou a comida dos irmãos. Então, esses, como Abdala, também tem um dom apostólico, aqueles que são enviados em nome do Senhor, e existe aqueles que oram, que sustentam em oração, que sustentam generosamente o ministério de homens como ele, e de tantos outros missionários e obreiros, obreiras, que estão aí sendo enviados pela igreja. E existem os profetas, aqueles que falam em nome do Senhor, quando a igreja foge do caminho apostólico. Deus levanta os seus profetas. E a gente está falando agora aqui, de acordo com 1 Coríntios 12, 28, do dom do ensino, daqueles que Deus levanta mestres. Quem gosta de estudar, de pesquisar, lê a Bíblia, aí vai no comentário, vai no dicionário, né? Tem alguns estudiosos aqui das Escrituras, tem a Laísa, que pegou ali a sistemática para se aprofundar um pouco, tem o Éder, que tem uma biblioteca invejável, que nem certos pastores têm, ele gosta de estudar, de pesquisar, tem a Maria, que sempre está pegando os livros ali, leva e lê e comenta. Então, graças a Deus, e tem outros aí também, que gostam de estudar, né? A Aline tem imergido aí nos estudos e tem replicado isso na vida de mulheres, de moças, e tem outros irmãos também que já utilizaram esse método de estudo, replicaram, pastora Tânia com as mulheres, e assim a igreja precisa do ensino, daqueles que são mestres, daqueles que têm conhecimento, daqueles que se aprofundam. Jesus era chamado de professor, que literalmente quer dizer mestre, rabi, professor. Muitas pessoas simples o chamavam apenas de professor. Você gosta de estudar, de pesquisar? Talvez, quem sabe, não é um dom do Espírito, Deus preparando você para ensinar pessoas, para revelar os seus mistérios, para revelar as suas
aqueles insights que a gente lê a Bíblia, gente, parece que eu nunca tinha visto isso aqui. E aí o Espírito revela para você e você transmite para outros. E para ser um bom professor, você precisa ser um bom aluno. Antes de poder ensinar alguém, você precisa primeiro ser ensinado. E quantos de vocês gostam de estudar? E hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração, e o Brasil é reflexo disso, de uma geração muito apressada, muito agitada. As pessoas não têm tempo mais de ler. O brasileiro, por si só, é da nossa cultura, o brasileiro não é muito da leitura. E isso reflete também nas igrejas. Alguns não leem mais a Bíblia, e eu sei o quanto é difícil, meus irmãos, mas precisamos ter essa disciplina espiritual, de nos reconciliar com as nossas Bíblias, de ter um momento de oração. Deus continua ainda falando por meio da sua palavra. Você acredita nisso, que Deus fala por meio da Bíblia Sagrada? Então ouça a voz do Espírito, leiam bons livros, permita que o Espírito ministre ao teu coração. Já viu num relacionamento que a pessoa só fala e não dá chance para o outro falar? Isso não é relacionamento, isso é um monólogo, não é um diálogo. Nós precisamos permitir que o Espírito ministre ao nosso coração. Estude, pesquise. Pastor, eu gostaria de falar alguma coisa. Você tem um livro para me indicar? Então, nós precisamos aprofundar nas Escrituras Sagradas, para a gente poder transmitir as verdades bíblicas aos outros. John Wesley era um cristão muito dedicado na sua disciplina espiritual. Ele dedicava 3 horas por dia no estudo da Bíblia Sagrada. Nós podemos pesquisar também sobre a vida de Jonathan Edwards, um americano que foi um pregador, um teólogo, um missionário aos índios americanos e considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. O trabalho teológico de Edwards é muito abrangente, com a sua defesa teológica, com metafísica, com determinismo teológico e também com a filosofia. Foi um profundo mestre, estudioso da palavra de Deus. E existem níveis de conhecimento. E poderíamos falar de C.S. Lewis, da Inglaterra, poderíamos falar de Jonathan Edwards, dos Estados Unidos, poderíamos falar de alguns pregadores muito estudiosos aqui no Brasil, como é o caso de Hernandes Dias Lopes, como é o caso de Ed René Kivitz, como é o caso de tantos outros mestres que aprofundam o ensinamento e se tornam pastores de multidões. Tem muita palha também, né? Tem muitos hereges também. Tem muitos que se tornam mestres de si mesmos, dizendo até aquilo que a Bíblia não diz, ou se colocando acima do que a Bíblia diz. O trabalho teológico de Edwards, de John Wesley, mesmo depois de 300 anos, ainda continua muito presente na vida dos seus países. Nós precisamos de pessoas, meus irmãos, que se aprofundem no ensino, de pessoas que ensinem. E o que é um discipulado se não for um ensinamento? Você tem ensinado para os seus filhos? A Bia toda noite fica muito empolgada. Qual é a história da noite? Aí ela já fica pensando na história de amanhã. E o livro devocional dela é muito pequeno. A história não fecha, né? Então sempre fica devendo aquele gostinho de quero mais. E como ela agora já sabe ler, então ela não espera pelo pai e pela mãe. Mas ela já vai fazendo a leiturazinha. Ensinar os nossos filhos o gosto pela leitura e pela leitura bíblica. Não deixar os nossos filhos lendo só... Tem que ler de tudo, mas não esquecer de ler a Bíblia Sagrada. De ter contato com esses personagens maravilhosos, esses mentores maravilhosos que Deus coloca à disposição para a gente não errar, para a gente poder se alimentar como eles. Meus irmãos,
quando a gente olha para os países menos alfabetizados do mundo, como a China e a Índia, onde, alguns anos atrás, 20% dos indianos e os chineses sabiam ler. Portanto, eles não conheciam as Escrituras. Você sabe por quê? Que o único país que não se protestanizou foi Portugal e Espanha. Sabe por quê? Porque eles não sabiam ler. Então, tudo que o Papa falava, tudo que Roma falava, era lei. Eles não tinham as Escrituras sagradas para conferir, para se libertar do engano. E aí, 1517, Lutero está lá, pregando na Alemanha, na Saxônia alemã, Calvino está lá na Suíça, na França, e outros reformadores na Europa pregando. O que está acontecendo na América do Sul aqui? Estão descobrindo qual país? Os países da América do Sul, nosso. Quem que nos colonizou? Os portugueses. Trouxeram quem? Os catecistas, os jesuítas, para catequizar os índios. E nos tornamos uma nação católica, porque Portugal era um país quase que analfabeto, e, portanto, eles não conseguiram entender a reforma por falta do ensino, dos mestres, que não ensinou os seus países a professar a fé. Meus irmãos, e quando eles vão para a América, para os Estados Unidos da América, a gente tem as 123 universidades e faculdades dos Estados Unidos fundadas por cristãos, como foi o caso do pastor John Harvard, que fundou a maior, hoje ainda a maior universidade do mundo. Princeton, Cambridge, na Inglaterra, Oxford, Stanford, a Universidade de Chicago, de Iowa, de Colômbia, de tantas outras universidades, que elas iniciaram estudando a Bíblia Sagrada, ensinando as pessoas a ler, alfabetizando, e se transformou em referência científica no mundo. Louis Pasteur, o grande cientista francês, vai dizer que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Ou o astrofísico Isaac Newton, que dizia, quanto mais eu olho para os céus, para as estrelas, para os astros, mais eu me surpreendo com a criatividade e a beleza da mente do Criador. Como nós vamos orientar, discipular os cientistas, se nós não estamos habilitados, não temos mestres para ensinar, para orientar os nossos intelectuais? Em nome da ciência, proclamo Jesus Cristo como Filho de Deus, vai dizer Louis Pasteur. Nós precisamos, meus irmãos, orientar. Deus, por meio do profeta Oséias, vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Conhecimento é bênção de Deus, e quando ele é colocado sob a perspectiva e a ótica do Evangelho de Jesus, ele é libertador, ele muda países, tirou o mundo da idade das trevas. Existe o dom do evangelismo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Irmãos, evangelista é essa capacidade de comunicar com ousadia, com clareza, com paixão, o evangelho de Jesus Cristo para os não cristãos, para que eles se tornem cristãos. Os evangelistas, eles sentem compaixão diferente de outros por pessoas que ainda não conheceram a Cristo, e eles tentam entrar no mundo dessas pessoas para fornecer respostas convincentes e claras. O evangelista muitas vezes prefere estar com um não cristão do que com os cristãos na sua igreja. Basta pensar em todas as pessoas que vivem a poucos passos de onde nos encontramos, os que não conhecem Jesus. Eles podem nunca entrar aqui, mas podem conhecer Jesus lá fora, porque existem os evangelistas, que estão de olho naqueles lá de fora. Quem sabe Deus também não tem evangelistas entre nós, que evangeliza com paixão, com entusiasmo, e que entusiasma outras pessoas também. Jesus foi o maior evangelista da história, ele veio do céu para a terra e nos ensinou também. Olha, você pesca gente, eu vou fazer você pescar gente, eu vou ensinar você a pescar gente. Mateus, você conta dinheiro, eu vou ensinar você a fazer contabilidade de gente.
Deus capacita, Deus redireciona. Qual é o seu dom mesmo? No time de Jesus, você joga em todas as posições, ou você joga só em uma, ou você, se precisar, joga em todas? Você gosta de estar com um não cristão? Você gosta ou gosta mais de crente? A conversão de uma pessoa lhe traz profunda alegria. Você se desafia: esse ano eu vou batizar uma pessoa. Esse ano eu vou levar uma pessoa para Jesus. Quais são as suas metas de fé? Existem pessoas que fazem isso, outros entre nós não. Talvez seja um evangelista. Mude. Grande evangelista americano, um dos maiores evangelistas, veio de uma origem humilde. Uma família muito humilde, muito sem recursos. E quando ele veio para o Senhor, pela primeira vez, ele não tinha nenhum conhecimento sobre a Bíblia ou sobre Deus. Passou de pouco ou nenhum conhecimento sobre Deus para o maior evangelista, que alcançou centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos, quando ainda não existia televisão, rádio e essa modernidade. Moody viveu há quase 200 anos atrás. Falou de Jesus para muita gente. Ele evangelizava todo dia, gente, Moody, todo santo dia. Moody estava estudando o seu sermão e, de repente, quando ele viu, era 11h50. O homem largou o papel, saiu correndo na rua para ver se achava alguém. Meu Deus, não evangelizei hoje alguém. E o meu trato com o Senhor? Ele saiu correndo, ele viu um menino, uma pessoa, morador de rua, frio. E ele começou a apressar o passo, e o cara viu que só tinha ele seguindo, e o cara começou a apressar, o cara começou a correr, e Moody começou a correr. Moody era gordinho. Ele: para, pelo amor de Deus, moço. Mas o que você quer comigo? Eu quero te dar uma moeda, eu quero te dar uma coisa. Você não está precisando de uma moeda? Aí o cara parou. Não, se for para dar uma moeda, eu recebo. Mas antes de dar uma moeda, eu posso falar com você, por que eu estou te dando uma moeda? Sim. E ele começou a falar de Jesus para aquele homem. Dr. Billy Graham, também um grande evangelista. Deus deu a Billy Graham muito dinheiro, Deus deu a Billy Graham um talento de comunicação incrível, e ele usou isso tudo para a glória de Deus. De Moody, um homem simples, de uma família muito humilde, se tornou um grande evangelista. Talvez você não vai ser grande como Moody, como Billy Graham, mas você, de repente, vai exercer influência na vida de uma pessoa, que essa uma pessoa vai exercer influência em 10, e essa 10 vai exercer influência na vida de milhares. Deus usa e potencializa os seus servos. E eu quero terminar nessa noite, ficando por aqui, sobre o dom da evangelização. Todos esses dons, eles podem ser utilizados por você. Já viu que tem jogador que é fuminha, né, Wesley? Lá tem menino que é atacante, aí daqui a pouco o atacante é goleiro, depois ele é zagueiro, e não é, Rodrigo? Lá é assim, eles trocam posição o tempo todo. Precisou de um atacante, eu gosto de, mas bota no gol. No time de Jesus, aonde precisar, a gente está lá. Mas você foi escalado, você é habilitado, você gosta daquilo. Talvez este seja o seu dom. E talvez você não precise ser um multitarefa na igreja, mas você não pode deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Como a gente falou na quinta-feira na Escola Bíblica Temática, como Deus pode usar o que Ele te deu para o serviço do reino. A gente combinou, né, Osni? Osni pinta, a Camila do Rodrigo, a Camila Eduarda, faz uns desenhos lindos. A gente pode utilizar esses muros para fazer uma mensagem bíblica. De repente, ali na frente da igreja, ei, você mesmo, Jesus te ama. De repente, a pessoa está triste, passou e viu através da arte, ela foi impactada pela mensagem do Evangelho. Deus usa, meus irmãos, cada habilidade. Deus usa cada recurso que Ele fez você assim. Ele quer usar. Talvez você canta, talvez você ensine, talvez você sirva, talvez você seja organizado. Olha a Luane, o dom da organização, que bênção que Deus enviou ela aqui para a nossa igreja.
da administração. Meus irmãos, Deus usa cada forma, cada detalhe que Ele nos fez, Ele usa para o serviço da sua glória. A pessoa está meio triste, vê a Jéssica, né? Aí fica mais triste ainda, né? A Jéssica não é deprê, é alegre, feliz, é para frente. Deus usa o nosso jeito, Deus usa a nossa forma de ser. Pastor Jaso tem um estilo de pregação, a pastora Tânia tem outro. Pastor Jaso gosta mais do Novo Testamento, a pastora Tânia mais do Antigo Testamento. Deus usa as diferenças não para potencializar o que algo tem de belo e algo também é. Deus usa a diversidade. Olha o Éder ali na comunicação, o cara das comunicações, fazendo levar o evangelho para as pessoas que não estão em casa, ali, cuidando do som, tudo isso, o Douglas ali na recepção, tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. E tantos outros aqui que já fizeram, que estão fazendo, que tem sido bênção, que tem servido ao propósito do Espírito Santo. Deus está trabalhando, meus irmãos. E nós somos seus trabalhadores. E Ele conta com cada um de nós, com as nossas habilidades, do jeito que você é. Enquanto Ele vai trabalhando em você para aperfeiçoar a imagem de Jesus, você também vai trabalhando para a obra dEle. É Deus trabalhando em você e você trabalhando para Deus, e o reino ganhando, o inferno recuando e o reino da luz avançando para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.